A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Jó. Esse livro tem muito a nos ensinar. Hoje vamos iniciar no capítulo 9, do 1 ao 5. Depois terminamos lá no Bom Samaritano, a história lá em Lucas, do 10, do 25 ao 37. O tema hoje é: Deus age na vida de quem obedece. Obedecer a Deus é fácil? É não. Porque às vezes a gente obedece sem ter sentido. Às vezes a gente obedece com a alma doendo. Às vezes a gente obedece, sabe, de um jeito que só Ele conhece a alma. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aqui no capítulo 9, do 1 ao 5, você vai ver Jó falando da grandeza de Deus. Porque primeiro Jó se defendeu, uma amiga atacou, o outro atacou. Agora ele fala da grandeza de Deus. Era para ele ter feito isso desde o início. Porque não adianta se defender, mesmo que tenha razão. Porque Deus coloca num quadrado porque Ele quer intimidade com você. Então fale só com Ele. Não se defenda para ninguém e entenda que tudo tem um tempo de passar. Jó 9:1. Então respondeu Jó: eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que Ele está com razão? Não precisa provar porque Ele sabe quem tem razão e quem não tem. Não é verdade? Agora, claro que você ora, você chora nos pés do Senhor, mas Ele lhe conhece e me conhece também, conhecia Jó. Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. É verdade. Deus faz perguntas tremendas. E se Ele fizer a primeira, eu e você não tem como responder. Como lá na frente a gente vai ver Ele perguntando ao próprio Jó. Jó aqui já agiu dessa forma porque Jó não sabia mais o que falar. Existem momentos que você pode não saber mais o que falar. Até o próprio Deus. Chore, louve e Ele recebe do mesmo jeito. A sua sabedoria é profunda. O seu poder é grande. Quem pode desafiar a vencer? Desafiá-lo e vencer? Ninguém. Ninguém desafia a Deus. Quem desafia é um louco, vai acabar morrendo. Ninguém vence. Mas a gente chora e adora. E Deus vai botando um bálsamo naquele que está magoando. Aí o 5 para terminar hoje. Sem aviso ele muda de lugar os montes, na sua ira os destrói. Ninguém muda o monte de lugar, mas ele muda, né? É só vir um terremoto de 1 segundo para destruir tudo. A sua ira, a Bíblia diz, ele disse, não queira provar da minha ira, porque ele é fogo consumidor. Então é melhor a gente obedecer. Ah, se está doendo, você não está entendendo nada, só louve e obedeça. Só louve e chore, porque isso já é uma oração diante do Mestre. Aqui em Lucas 10, a partir do 25, a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. No final dessa parábola tem tudo a ver com o tema: Deus age na vida de quem obedece. O mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Veja que aqui diz que ele procurando alguma coisa para condenar Jesus. Agora você imagina, se fizeram isso com Jesus, e comigo e contigo, o que é que não faz? Vamos amadurecer com sofrimento. Vamos contar nossa história só a Jesus. Porque pode estar te julgando, te atacando e não sabe nada da sua história. Fecha tua boca e deixa, porque tudo tem um tempo determinado pelo Mestre. Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Você está vendo a importância de saber as Escrituras Sagradas? Porque esse que queria atacar Jesus conhecia. Mas muitas vezes conhece só a letra, mas não vive o Evangelho. O inimigo também conhecia. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma,
com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como ama a você mesmo. É fácil a gente amar o próximo como ama a gente mesmo? É não. Muitas vezes, até com nossas atitudes, a gente diz que ama Jesus e não ama, porque não obedece, não faz como ele quer, então não ama. Mas, quando você está numa situação difícil, onde não tem mais condições de você viver com determinado servo ou serva do Senhor, você ora por eles. Pede ao Senhor para que você cada dia tenha força para orar por eles, jejuar sem o Senhor manda. Que o Senhor derrame das suas bênçãos na vida das pessoas. Olhe para eles com olhar de amor e com coração perdoador. Agora não precisa ficar perto. Porque lá atrás, agora perdão que eu esqueci onde o Senhor diz. Paulo disse, se suportar viver. Existem momentos que não tem mais condições, mas deseje o bem. Ore pelas pessoas. E sem guardar mágoa, porque aqui já é um versículo muito forte. Que a pessoa que queria atacar Jesus, esses homens, eles mesmos disseram, né? A Bíblia diz amar o próximo como amar a si mesmo. Não é fácil. Agora, guardar mágoa, rancor, sair falando mal das pessoas por aí, não. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Veja, temos que amar as pessoas. Temos que amar Jesus acima de tudo. Será que a gente se enquadra nisso? Ou precisa mudar? Ou precisa melhorar? É algo para a gente refletir. É algo para a gente buscar a face do Senhor. Porque se vier o Senhor não é fácil não. E não é de qualquer jeito. Porém, o mestre da lei, querendo desculpa, perguntou. Mas quem é o meu próximo? O mestre da lei. Quem conhecia a lei, o sacerdote. Tem gente que é cínica, né? Mas com o Senhor não tem cinismo não, porque ele conhece tudo. Lá em Hebreus 4,12 diz assim, a palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula, e discerne as intenções dos pensamentos e do coração. Então não adiantava esse mestre da lei dizer, mas quem é o meu próximo? Porque o Senhor conhece o que está aqui dentro. Ninguém engana ele. Jesus respondeu, um homem estava descendo de Jerusalém para o Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa e bateram nele e o deixaram quase morto. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E se a gente não tiver cuidado, o ladrão, ele nos mata, eles batem com a língua, com calúnia, com mentira, com defamação. Mas essas coisas não deixe se abater por isso, deixa com Jesus. Porque o inimigo, ele só levanta para cair. Veja o que ele fez com esse homem. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Um sacerdote, um ungido do Senhor, ignorou. Muitas vezes acontece isso. Acontece de ignorar. Acontece de o que fala mais alto às vezes não é nem a obra, são amizades. Mas isso não tem nada a ver, porque com o Senhor, Deus não faz exceção de pessoas. Jesus vê todas as coisas, ele sabe trabalhar. Então esse sacerdote passou de lado e ignorou. Se fosse amigo dele, se fosse pessoas que ajudassem ele, independente de qualquer coisa, ele ia lá socorrer. Para você ver o quanto o homem é falho. Também um levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Um levita, o que louva para o Senhor, também viu e foi embora, não socorreu. Nós só temos um grande amigo fiel que é Jesus Cristo. Mas o samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Esse samaritano aqui representa Jesus, que não faz exceção de pessoas, que cuida, que protege, que fortalece e que está comigo e com você em qualquer situação. Aleluia. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Veja que aqui ele lavou o quê? Com azeite e vinho. Vinho traz alegria. Ia ter alegria de novo para esse homem. Ia ter
estava tendo alegria e socorro. E o azeite é a presença de Deus. Quem está cheio do azeite está cheio da unção. E ali aquele homem derramou azeite nas feridas. As suas feridas estão grandes da alma, da dor, da mentira, da calúnia, da traição. Deus vai colocar azeite. O azeite do perdão, o azeite do amor, o azeite do renovo, o azeite de uma nova história sua com o Senhor. Então não se preocupe com o maligno, que ele só levanta para cair. Mas o Senhor tem azeite para tuas feridas e as minhas. O Senhor cuida de nós. Aleluia. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Esse homem representa Jesus, que pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você, que não faz exceção de pessoas, que não olha quem é quem, ele olha a tudo e a todos. Cabe a gente a se entregar para ele, que ele tem azeite e tem vida nova, tem moedas de prata, aquelas moedas do céu, que é restauração, que é libertação, que é salvação. Para terminar, diz aqui o 36, então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Aí Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Veja que o sacerdote passou de lado, o levita passou de lado e o samaritano que socorreu. Deus quer que a gente não olhe, não faça acepção de pessoas. O Senhor quer que a gente entenda que Ele está como o samaritano cuidando de mim e de você. Mas Ele quer obediência. Que Ele disse a esse mestre da lei, é mestre da lei, conhecia a lei, conhecia a palavra, mas não estava agindo como se devia. E o que é pior, querendo pegar o Senhor Jesus em alguma coisa errada. Então é natural que também queira pegar eu e você em coisa errada. Mas a gente olha para o mestre, a gente se enche do azeite, a gente se enche da palavra e do louvor. Porque enquanto a gente louva, enquanto a gente está lendo a palavra, tem azeite do céu para mim, para você. Então lembre-se, Deus age na vida de quem obedece. Foi o que ele disse para o mestre da lei: vá e faça o mesmo. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.